Olá, tudo bem? Esse vídeo é para falar sobre as eleições no Chile, que acontece no dia 16 de novembro. Eu vou trazer algumas informações sobre como está o clima eleitoral por lá, falar sobre os principais candidatos e também como é que foi a escolha da Janeth Jara, que representa aí a coalizão mais de centro-esquerda, para ser a candidata que também, de certa forma, representa o governo do Gabriel Boric para tentar uma eleição aí e mais 4 anos de mandato para esse campo mais próximo ao popular no Chile. Para isso eu vou reproduzir aqui uma série de conversas de aspas que eu separei com fontes que eu conversei aproximadamente 3 semanas atrás para escrever uma reportagem sobre essa eleição e, portanto, a gente vai poder ter um panorama de diversas pessoas sobre como é que está a situação lá pelo Chile. Antes de começar, quem puder apoiar o trabalho aqui do Vozes Latinas, vozeslatinasbr@gmail.com, todo e qualquer valor é bem-vindo. Então vamos começar falando um pouquinho mais sobre essa surpresa que foi a escolha de Janeth Jara, que é uma candidata do Partido Comunista e que vai tentar aí barrar essa onda conservadora que tem ocorrido nas últimas eleições na América Latina, especialmente aí falando de Equador e Bolívia. Bolívia, embora no momento que a gente está gravando esse vídeo ainda não se tenha o resultado da eleição, se sabe que é um candidato do campo conservador que vai ser eleito no segundo turno. Bom, voltando a falar sobre o Chile aqui, em julho, durante o processo das primárias, 825 mil chilenos alçaram uma integrante do Partido Comunista como candidata a presidente para as eleições de 16 de novembro, essa é a data do primeiro turno. Janeth Jara é ex-ministra do Trabalho e da Previdência, credenciada por articular avanços sociais para assalariados e aposentados. Durante a sua gestão foi a escolhida para representar a coalizão de centro-esquerda que atualmente governa o país e vai tentar, como eu comentei um pouquinho antes aqui, barrar essa onda conservadora em eleições recentes na América Latina, além de ser a segunda mulher, possivelmente se eleita, será a segunda mulher a chegar à presidência do Chile. Vou abrir aspas aqui para o que comentou comigo a Paulina Arias, que é uma assessora legislativa lá no Chile. Ela comenta: Jara é muito simpática, é muito carismática e tem moderado a sua imagem para se acercar de um eleitorado mais de centro. Nessa eleição, pela primeira vez, o voto será obrigatório, e há expectativa de que os mais jovens optem em grande quantidade por ela. Por outro lado, a relacionam com a ex-presidente Michelle Bachelet, com quem trabalhou e que é muito respeitada entre os mais velhos. E a maioria dos votantes no Chile está entre os 50 e os 70 anos, projeta ela, falando aí das possibilidades de a Janeth Jara ter bons resultados em diferentes segmentos do eleitorado. Quando assumiu o ministério em 2022, o Chile apresentava a terceira carga horária mais elevada da região, atrás apenas do México e da Costa Rica, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A redução gradual para 40 horas pelos próximos anos, sem perda de salário, a aprovação da Lei Kevin, voltada à prevenção ao assédio no ambiente de trabalho, a valorização de quase 50% do salário mínimo, cujo valor alcança aproximadamente R$3.000, convertendo aí o peso chileno para o real, e o reajuste no benefício direcionado aos idosos mais pobres foram cruciais para impulsionar a presidenciável. Vou abrir aspas aqui para o que comentou comigo a Patrícia Ortega, que é uma funcionária pública no Chile e coordenadora do movimento Não Mais AFP, que fala aí sobre a questão das aposentadorias no Chile. Ela fala, Patrícia: muitas empresas já aderiram à transição, principalmente as médias e pequenas. As maiores ainda relutam em garantir os direitos dos trabalhadores. Por outro lado, a promessa era acabar com o regime das administradoras de fundo de pensão, AFP. E embora agora os empresários estejam cotizando, não se alterou profundamente o mecanismo com as medidas desse mandato, pondera ela. A Janeth Jara é oriunda de uma família de operários e participou de movimentos estudantis antes de se filiar ao Partido Comunista no final dos anos 90, que foi o momento ali mas da abertura política no Chile. O partido, a exemplo do que aconteceu em nações vizinhas, o Partido Comunista, foi proscrito durante a ditadura militar, com registro de diversos episódios de perseguição a seus integrantes, entre os quais o caso de Degolados, 3 professores sequestrados e assassinados por agentes da repressão, carabineiros, que são forças de segurança similar à Polícia Militar no Brasil. Esse caso aconteceu em 1985 e até hoje é lembrado. O jornalista Maurício Gandara
comenta o seguinte: o Partido Comunista teve ainda outros momentos relevantes, tendo sido, por exemplo, leal ao ex-presidente Salvador Allende, deposto por um golpe de Estado. Mas a erupção de Jara marca um dado histórico, uma vez que cabe ao grupo liderar a coalizão de esquerda por sobre outras forças social-democratas, pontua ele, que é editor da rádio Bio Bio em Concepción, uma rádio aí muito conhecida no Chile. Na última eleição, o Partido Comunista elegeu apenas 2 senadores e 10 deputados, dentre as quais Lorena Fries, por Santiago. Ela fala: uma bancada progressista pode frear os retrocessos da direita, cujas soluções como armar a população, fechar as fronteiras ou aumentar as penas não produzem os efeitos desejados, argumenta, referente-se aí a pontos centrais da agenda conservadora. Os opositores, por sua vez, apostam em associar um possível governo comunista com o que acontece em Cuba e na Venezuela e criticam o aumento do desemprego, sobretudo entre as mulheres. Números publicados em agosto pela empresa de investigação social Cadem indicavam que 78% dos entrevistados no Chile conheciam alguém que havia perdido seu trabalho nos últimos meses. A pretensa mudança de posicionamento em áreas sensíveis também é citada pelos adversários, e agora eu vou citar um deles, que é o Franco Parisi, que é candidato presidencial pelo Partido da Gente. Ele fala: a candidata oficialista tem a mente dividida com o coração e a alma. É comunista, mas quer se fazer parecer como de direita, com comentários sobre manter as AFPs, antes as odiava, negar o aborto livre, que era uma de suas bandeiras de luta, e tergiversar sobre seus planos de estatizar as minas de cobre e iodo. Está muito mal preparada, foi uma operadora política, mas não é uma líder, e isso vem se demonstrando com sua queda nas pesquisas, depois de ter vencido as primárias com um programa de 7 páginas. Uma vergonha. Comenta o Franco Parisi que na eleição de 2022 ficou em 3º lugar, atrás de José Antônio Cast e do presidente eleito Gabriel Boric. O Franco Parisi, que é um economista, ele ainda complementa: não somos um país nem de comunátios comunistas, nem de fátios fascistas. Somos de centro, complementa ele. Porém, as pesquisas indicam um outro cenário. As pesquisas indicam aí uma prevalência do José Antônio Cast e da Janete Jara nos 2 primeiros lugares. O Cast, ele é associado a Bolsonaro pelas pautas que encampa e pela presença da família na política. 2 irmãos e um filho concorrem a cargos públicos junto ao pai, além de ele estar completamente alinhado aí a essa agenda da extrema-direita regional. Vou trazer de novo uma opinião do jornalista Maurício Gandara. Ele fala: entre os candidatos da direita deve haver confluência de votos para o que passar ao segundo turno. Já o teto de crescimento de Jara está muito vinculado com a gestão de Boric. Se o governo conseguir melhorar a sua aprovação, a esquerda pode ter certa possibilidade. Falando aí sobre o governo Boric, uma situação que debilitou o governo dele nos últimos meses foi a morte de 6 mineiros no início de setembro em uma mina de cobre da empresa pública Codelco. Esse acidente foi o mais grave registrado em 3 décadas no local e está sob investigação, mas contribuiu para desgastar, obviamente, os governistas. Já os índices de violência e a migração, que frequentemente são associados, estão entre as questões que mais geram descontentamento generalizado. Vou trazer aqui a opinião da professora Catalina Ávila, que atualmente está em Barcelona e é mestre em Ciência e Tecnologia em Educação pelo Cefet, ela que é de Antofagasta, região do norte do Chile. Ela fala: a mídia expõe de maneira reiterada os migrantes latinos como o germe da delinquência e do narcoterrorismo e do aumento dos crimes violentos. Isso é um recorte. As pessoas têm o direito de migrar conforme a normativa legal de cada país. E ela comenta ainda que a sociedade tem se mantido muito politizada e polarizada também desde a eclosão das grandes manifestações e grandes protestos no ano de 2019 e das tentativas, ainda que frustradas, do país elaborar uma nova Constituição. Agora eu vou trazer para vocês a opinião do Raul Mena, que é um sindicalista, e comenta o seguinte: houve um ponto de inflexão a partir do triunfo de Jara nas primárias, embora os conservadores continuem favoritos. Estamos diante de um novo cenário, com o protagonismo de um concorrente de extrema-direita contra uma comunista. Será uma clivagem simbólica muito interessante a partir dos resultados do primeiro turno. Primeiro turno esse marcado, como eu comentei lá no início, para o dia 16 de novembro. Até lá, a gente deve trazer mais conteúdos aí sobre essa eleição no Chile. Eu provavelmente estarei no Chile para acompanhar essa eleição durante algum momento. Então, se tiver realmente essa possibilidade, vou também trazer conteúdos aqui no Voz Latinas, e para isso eu peço o apoio de quem está assistindo esse vídeo e acompanha o canal em outros momentos também,
para quem quiser nos apoiar agora é através do Pix, vozeslatinasbr@gmail.com. É fundamental aí para que sempre que possível a gente possa vir com conteúdos para quem gosta e se interessa pelo que acontece na América Latina. Até uma próxima.